Oi, meu nome é Vitória, eu tenho 22 anos e faltam 14 dias pra mudar pra Holanda pra virar au pair. Depois do último vídeo, algumas pessoas me fizeram umas perguntas na DM do Insta e eu também abri uma caixinha, então eu vim aqui responder pra vocês as principais dúvidas. Falando novamente sobre o que é ser au pair, é basicamente um intercâmbio onde você é babá de uma criança na Europa ou nos Estados Unidos. E aí eu fui no site do Au Pair World pegar os requisitos para poder passar direitinho para vocês. Então, para ser au pair, o primeiro requisito é não pode ser casada e não pode ter filho. Porque se você é casada e você tem filho, não tem como você se mudar para outro país. Então você tem que também ter entre 18 e 25 anos. Em alguns países pode até 28 e 29. Só que aí você tem que ver o regulamento do próprio país mesmo para ter certeza disso. Uma das primeiras perguntas que me fizeram é sobre as horas de trabalho comprovadas com crianças. E na Europa não precisa comprovar horas de trabalho com criança, isso é só para os Estados Unidos, como também a carteira de motorista só é obrigatório para os Estados Unidos. Então você não precisa comprovar nada, é só falar a sua experiência com criança, tipo, cuidei do meu primo, cuidei do meu irmão, etc. E tá ótimo. Sobre os países da Europa onde o brasileiro pode ser au pair legalmente e que o governo controla esse programa e tem consciência das famílias que recebem au pairs, tem a Áustria, a Finlândia, Dinamarca, Bélgica, França, Suécia, Suíça, Holanda, Alemanha e Luxemburgo. Existem outros países que aceitam o programa de au pair, só que não são mais regulamentados pelo governo. Um desses é a Noruega. Então aí você tem que ver qual país se adequa ao que você quer e procurar realmente as normas uma por um e ir lendo lá. Mas a base mesmo sobre ser au pair na Europa é essa. Uma das perguntas que mais me fizeram é sobre o holandês. Não, eu não aprendi a falar holandês porque na Holanda, nas principais cidades grandes, todo mundo fala inglês. Então é muito tranquilo, tem algumas placas em holandês, mas tem muita coisa em inglês. E a minha host family não tinha como requerimento que eu falasse holandês. Bom, uma coisa que me perguntaram também é de onde surgiu essa vontade de ser au pair. E eu cresci vendo vídeos de au pair, vendo vídeos de intercâmbio na Disney. Eu sempre quis fazer intercâmbio e desde que eu era pequena, meu maior sonho sempre foi morar fora do Brasil. Então, pra mim sempre teve esse caminho de fazer intercâmbio na minha vida. E aí eu decidi que eu ia ser au pair e tive que convencer os meus pais que era um programa de intercâmbio real. Demorou um tempo, mas eles aceitaram. E aí eu fui e fechei. Mas eu já fiz outro intercâmbio antes, que quando eu tinha 14 anos eu fui pra Califórnia. Aí eu morei um mês em Santa Mônica e foi um intercâmbio de férias, só que foi tipo assim, a melhor experiência da minha vida. Então eu sempre quis fazer um intercâmbio mais longo. E aí o programa de au pair é a melhor opção porque cabe no bolso. Outra pergunta que me fizeram é sobre quanto tempo eu vou ficar lá. Bom, o programa de au pair na Holanda só pode ser feito durante um ano. Depois desse um ano, você pode trocar para outro país na Europa ou fazer outros tipos de intercâmbio. A minha ideia é ir para outro país lá na Europa, provavelmente Dinamarca ou a Suécia, que eram os países que eu tinha em mente quando eu comecei a procurar sobre o programa de au pair. Mas eu não sei como que vai estar minha vida daqui a um ano. No último vídeo eu tinha falado sobre os custos do programa de au pair e muita gente ficou chocada me perguntando, tipo, você não botou a passagem de avião? Não, gente, eu não botei a passagem de avião porque eu não paguei a passagem de avião. A minha host family que pagou a passagem de avião. E isso normalmente você conversa com as famílias, tem família que paga meio a meio, uma paga a ida, você paga a volta. Mas a minha família pagou a passagem toda. Por isso que eu não botei no vídeo, os gastos foram só aqueles mesmo que eu falei no final do último vídeo. Muita gente me pediu para detalhar mais o processo e contar as datas. Então eu vim aqui com as datas que eu anotei de tudo. Vamos lá. Dia 8/1 desse ano eu criei o perfil. E aí dia 10/1 foi o dia que eu montei tudo, botei as fotos atualizadas, escrevi os textos, que tem várias perguntinhas, eu vou botar aqui pra mostrar como é que é o site, porque tem, tipo, umas abas, assim, de você responder pergunta, aí você vê as famílias, e tem todo o seu perfil direitinho, sabe? Pra usar o site é bem tranquilo, é super intuitivo e tem tudo, tipo, descrito perfeitamente. Aí pergunta sobre a sua personalidade, sobre o que você gosta de fazer, se você tem algum tipo de alergia, porque a família precisa saber de tudo. Então, não é bom mentir, porque é como se fosse o seu currículo.
Você pode botar fotos de você com crianças da sua família e fazendo atividades que você gosta. Dia 14/1 eu mandei a minha primeira mensagem. Dia 21 de janeiro foi a minha primeira resposta de família. E dia 23 foi a minha primeira entrevista, que foi um dia antes do show do 21 Pilots, que eu lembro que eu tava super nervosa. E aí, dia 26, eu tive entrevista com uma outra família, que não é minha família, que eu fechei. Dia 28, eu tive a segunda entrevista com a minha família. E dia 30/1 foi uma entrevista com a família para finalizar tudo e eles me passarem para a agência. E depois a gente fez uma outra entrevista com a agência para eles verem a casa, etc, e confirmar se estava tudo certinho. Dia 5/3, a família comprou a passagem. Dia 20/3 eu fui para São Paulo para ir no consulado pegar o meu visto. E dia 31/3 chegou o meu passaporte com visto, porque eu não voltei para São Paulo para buscar, né? Eles mandaram pelo correio, que é mais fácil. Bom, gente, eu respondi todas as perguntas que me mandaram, mas se tiverem mais alguma dúvida, comentem aí ou mandem no Insta, eu vou estar sempre respondendo quando eu puder. E quando eu chegar na Holanda, eu vou tentar gravar vlog de tudo, porque vai ser uma experiência incrível. E eu tô muito ansiosa, falta cada vez menos pra ir pra lá, né? E muito obrigada por estarem acompanhando essa jornada.